Mas vamos se apresentar aí. Klaus, quem é você? Quem é Klaus? Perfeito. Eu sou Klaus, né? Eu sou o atual analista de dados voluntário da diretoria de filiação do PMI-DF, desse novo biênio. E você, Nomura, quem você é? Bom, eu sou Eduardo Nomura, também voluntário da diretoria de filiação, né? E atuando aí na mentoria e carregar caixa e fazer perguntas e, e a gente fazer nossas descobertas, né, Klaus? Perfeito, Klaus, é isso o que mesmo. que nós estamos fazendo nesse vídeo, hein? Qual que é o objetivo dessa ação, né? E que a gente tá conduzindo? Perfeito, Nomura. A gente está num processo, né, de criação de personas dentro da nossa área, né, da diretoria de filiação. Das partes interessadas que envolvem a nossa diretoria, então filiados, basicamente falando. E a gente precisa de ter dados para a gente saber quem são esses filiados, de onde eles vêm, como eles se comportam, para a gente ter mais delineamentos estratégicos, né? Não só para nossa área, mas que vai suportar decisões de outras áreas também, né? Além disso, também a gente está com outro projeto que está se iniciando ainda dentro da nossa diretoria, que está sendo elaborado dentro da nossa diretoria, que é justamente o censo. Uhum. O censo que a gente vai aplicar dentro do nosso capítulo, para justamente a gente ter mais independência em captação, acesso e manipulação dos dados dentro do nosso capítulo, né? Então, o que a gente espera é justamente ter uma aproximação com a IEN, com o PMI Global, ou com outras unidades, e principalmente com as diretorias dentro do nosso próprio capítulo, para a gente conseguir trabalhar essa questão que aparentemente a gente não via sendo trabalhado com tanta aprofundamento no nosso capítulo, por exemplo. É legal. Esse tema de trazer que a gente chama Customer Experience, né? A experiência do consumidor, a experiência do Uhum. usuário, para melhor compreender a atual necessidade, momentos de vida, vão ajudar muito a que a gente seja mais assertivo nos projetos. E uma coisa que a gente tem conversado, né, Klaus, é que Uhum. a questão de reter a filiação, de buscar novos associados, oferecendo serviços que entreguem valor, é um objetivo e uma busca de metas de todas as diretorias, não só da filiação. Então, hoje eu vejo que a diretoria de filiação, dentro dessa perspectiva de entender a necessidade do filiado, conhecer melhor o momento de vida, é estratégico para ajudar que as outras diretorias possam desenvolver produtos e serviços que entreguem valor para as personas que a gente quer identificar. E você comentou um pouco do censo, né? Vamos falar um pouquinho, fala um pouquinho do censo, um pouco desse projeto, só para o pessoal também tomar ciência aí do quanto esse trabalho nosso de mapeamento de dados, né, e construção persona pode ajudar dentro desse processo. Fala um pouquinho para a gente, Klaus. Perfeito. O censo, né, é uma pesquisa típica de censo, né, que a gente já está acostumado a ver por aí, mas que no PMI nunca aconteceu, pelo menos no nosso capítulo, uma pesquisa de censo. Então, é um projeto que está sendo iniciado, um projeto piloto também, que está sendo elaborado na diretoria, da nossa diretoria, e ele tem justamente o fim de levantar dados inerentes do nosso capítulo, então de filiados, de voluntários, para a gente saber quem são essas pessoas, pesquisa de senso comum, né? E Uhum. com essas pesquisas que a gente vai ter, a gente vai começar a levantar dados, porém, é importante dizer, dados de agora, né? Ok. Em relação a dados passados, aí a gente já teria que falar de outras questões, como bases de dados que já existem hoje, mas o censo ele vai ajudar a gente a ter um diagnóstico do momento atual do nosso capítulo, para que a gente possa descobrir, aplicar esses conceitos, como você bem pontuou, Nomura, de customer experience, né? A gente começar a entender o comportamento e entender quem são esses voluntários, esses filiados. A gente precisa desses dados para ter justamente essa visão mais estratégica de como atacar, não só na nossa diretoria, como também em outras diretorias. A gente tem que saber se os eventos que a gente está criando está gerando valor para os filiados, a gente tem que saber por que esses filiados estão aqui, e esse censo vai ser muito importante para a gente ter acesso a esses dados, ainda mais porque vai ser feito dentro da nossa casa, né? Legal, Então muito isso vai ser bom. legal. Um ponto interessante é porque é um projeto que está ainda em iniciação, né? Ainda vai subir para a gerência de projetos, mas ele já está previsto para ser encerrado no sentido de
colher as informações, né, de ser aplicada a pesquisa até o final de agosto. Então, já está em cima, né? Então, um desafio que a gente tem com ele é justamente o quê? A gente sabe que o PMI, ele trabalha, ele tem uma base de dados, né? Tanto é que ele tem 2 fontes de informações, que é o Component System, que a gente pode falar depois, e ele também tem o ThoughtSpot, que é uma ferramenta de analytics, e que ambas as ferramentas eles são gerenciados e atualizados pelo PMI Global, né? Então, o desafio é o seguinte: a partir do momento que a gente vai coletar essas informações do censo, como elas serão dispostas? Onde elas serão armazenadas? Será que é viável a gente abrir uma estrutura de cloud, de nuvem só para a gente e isso gerar custos adicionais? Ou a gente consegue conversar com o pessoal do PMI e assim conseguir ter acesso à capacidade de armazenamento deles e a ferramenta ThoughtSpot para a gente criar nossas visualizações de dados, né? Não, perfeito. Então é um desafio que a gente também pode falar. E esse vídeo ele tem um objetivo secundário da gente poder fazer contato com esses profissionais que cuidam dessas 2 bases, né? E a gente poder até entender como são as ferramentas, né, de analytics que utiliza. Então, enfim, a gente gostaria que esse vídeo ele pudesse ir ao alcance das pessoas que de alguma forma estão trabalhando com alguma experiência em análise de dados para a gente somar forças, né, Klaus? Então, na pergunta então que eu ia te fazer, essas bases de informações que você já mapeou, né, onde você buscou. Então, fala mais um pouquinho, né, o Component System e esse ThoughtSpot. O ThoughtSpot, que é uma ferramenta de analytics também. O que acontece? Eu havia falado, né, que o censo é um projeto piloto dentro do nosso capítulo, né? Porque essas pesquisas são realmente feitas já pelo PMI Global tanto é que é com base nesses dados das pesquisas feitas pelo PMI Global que esses dados que alimentam os dashboards do Component System e do ThoughtSpot, né, que é feito pelo PMI Global. Mas a gente não sabe com que frequência isso acontece, a gente não sabe qual é a capacidade de armazenamento dos dados, a gente não sabe como esses dados são coletados efetivamente, né, se eles mostram realmente a realidade de cada capítulo, se a porcentagem de pessoas que respondem ou não, isso se compromete ou não às análises, né? Então, a gente tem essas 2 bases de informações, mas que a gente tem esse monte de perguntas para fazer ainda sem respostas. Né? Então, a gente, sem saber um norte de como essas informações são gerenciadas, né? Então, é por isso que, inicialmente, o que a gente estava fazendo? A gente estava extraindo, né, no caso, a diretora, nossa diretora, a Ingrácia, junto com o Percy, que é o cabeça da nossa área, eles estavam extraindo, né, manualmente, eles estavam fazendo download das informações do Component System e a gente estava armazenando no Google Cloud. E aí, com essas informações, a gente começou a gerar dashboard no Looker Studio, que é também uma ferramenta de visualização de dados do Google. Porém, a gente começou a se deparar com os desafios, né? Como, por exemplo, armazenamento. A gente vai conseguir armazenar tudo? A gente já sabe que não, porque em menos de 2 anos de informação, a gente já está batendo uma quantidade considerável de células preenchidas dentro de uma mesma planilha. Né? Nada bom para uma performance, né, de análise de dados. Outra questão também é justamente gerar novos custos que podem incorrer. Que é, por exemplo, a gente ter que contratar uma ferramenta de armazenamento em nuvem à parte para que a gente consiga armazenar os dados. Então, por isso que a gente acha que o ideal é a gente conseguir ter acesso, né, um acesso nessas plataformas que já existem no PMI. Com certeza eles têm alguma estrutura de armazenamento de dados e com certeza e tem a ThoughtSpot, que é uma ferramenta de visualização de dados, de dashboards, né? Então, se a gente conseguir usar essas ferramentas e essa capacidade, a gente consegue uma melhor performance e unifica todas as bases, né? O que eu acho que vai ser interessante, não só para a gente, como também para o PMI, de uma forma, o PMI como um todo, que vai ter mais informações mais acuradas dentro da base de dados dele. Perfeito, perfeito. E uma coisa que a gente tinha conversado, até na questão de Lei Geral de Proteção de Dados, que é o seguinte, nós não queremos ter base de dados, acesso para copiar dados. A gente quer deixar o governo do dado
a gestão do dado num local que seja seguro, né, que tenha as restrições, mas que a gente Isso. poderia ter acesso a uma base que possa ser mascarada em termos de nome e e-mail, e que a gente pudesse operar para fazer as nossas as extrações, os nossos dashes, né? Então, assim, nós gostaríamos de ter, não é ter o dado, é ter acesso ao dado, que Isso, é isso. diferente. E aí toda a questão de custos de armazenamento, a gente não teria essa preocupação, né, Klaus? Então, nos Sim. oferecendo acesso ao dado, e a gente deixa até a sugestão de que dados mascarados no sentido de nome e e-mail, Isso, eu já quero nos dizer só o que a atenda gente precisa, só o né? que a gente precisa, e aí manteria a integridade da informação ali, nas bases que vão gerar relatórios, enfim, mas Isso, quem sabe até um relatório geral do PMI global e que a gente tenha uma capacidade maior de a gente entender como é que é feito toda sim, essa alimentação do painel e que a gente também consiga aplicar filtros, né, básicos de análise, né? sim, sim, É, sim. então, a gente consiga aprofundar melhor nessa cultura de data center, a gente conseguir tomar decisões com base em dados, né? Isso, perfeito. Então, eu acho que é um movimento. A gente gostaria de saber se outros capítulos da IN já estão, né, movimentando para isso e juntar forças, né, para isso. Nessa parte da Exato, exato. ferramenta que você escolheu para fazer, tem algum ponto mais para compartilhar com o grupo, Klaus? Ô, Nomura, eu tenho alguns insights, assim, com as informações que a gente conseguiu levantar até então, Ah, né? Se vamos lá você me então. permite, eu posso apresentar. Então, eu vou pedir licença para compartilhar a tela, Ah, só mas só avisar o confirma pessoal aqui comigo. que a gente está no metaverso, depois a gente mostra um pouquinho Ah, do ambiente, que também é sim, ineditismo, né, Klaus, aí para fazer esses tipos de trabalho em remoto, né? Mas vai lá, Klaus. não, exatamente. E aí agora essa foi a visualização de dados que a gente conseguiu fazer com os dados que foram extraídos até então, que é justamente um outro ponto de levantar, né? Se a gente mantesse nessa estrutura de armazen, a gente mantendo essa estrutura de buscar os dados de forma manual, armazenar no Google Drive e assim comprometendo nossa performance, ainda tem a questão de ser manual, né? Sim. Então ter esse trabalho a mais de manualmente ter que extrair os dados e outra quanto mais manual, mais difícil de você garantir que esse processo vai rodar perfeitamente, inclusive com o passar dos biênios, né? Uhum. Então, a gestão do conhecimento tinha que ser muito apurada e os treinamentos, podemos dizer assim, é simples, mas que o manual traz esse risco. Mas o que a gente conseguiu trazer em relação a 2022 e início de 23? Já vou dizer que a gente não conseguiu dados de setembro porque teve algum problema na extração do dado, mas isso não vai interferir muito na análise. O que a gente consegue dizer na diretoria de filiação hoje em relação aos filiados? Nós temos PMI-DF, hoje né? uma E é base, uma fotografia do PMI-DF aqui, tá? Só isso pra... é um diagnóstico do PMI-DF, que é um levantamento de dados, né? Isso aqui, na verdade, não é nem como está hoje, isso aqui é uma análise, inclusive, de 22, a gente vai ver 2023 daqui a pouco. Mas o que acontece? Hoje, esses dados aqui, que estão com essa bolinha aqui, estão informando dos dados atuais, né? Que estão acontecendo agora, né? Do mês mais recente, que no caso é março de 23, que a gente ainda não concluiu. Mas o que acontece? Hoje a gente está na base de 3 mil filiados, e aqui a gente pode ver, deixa eu começar por 23, né? A gente pode ver que está com 3 mil filiados, e nesse ano a gente teve, né, até um saldo ligeiramente positivo, né? Não teve mês de queda. Não é que está carregando aqui. Porque a entrada de novos, por mais que poucos, estava superando a saída, que também era pouca. Entendi. Então, aqui, como a gente pode ver, a gente tem aqui a distinção do que é filiado antigo, o que a gente pode chamar de filiado de base, né? E os filiados novos, que entrantes do mês, né? Então, a gente pode ver aqui que esse ano a gente foi de 3.024, 3.030, 3.033, né? Tá ok, uma quantidade relativamente, assim, boa, né? De filiados, uma base boa de filiados, podemos dizer. Mas o ponto de atenção está em 2022. O que acontece? A gente conversando com a gestão do biênio anterior, a gente descobriu que o PMI fez uma parceria
com o MBA da USP-Exalc, no qual, nessa parceria, alunos da USP-Exalc vinham de monte, a turma vinha e era matriculada não, se inscrevia também no PMI. Então, quando ocorreu essa parceria? Essa parceria ocorreu em novembro de 21. E aí a gente sabe que os contratos são renovados anualmente no PMI. Então, o que acontece? Em 2022, a gente tem 2 meses de atenção. Estão bem destacados, inclusive. A gente tem o mês de julho e a gente tem o mês de dezembro. Né? No mês de julho, a gente pode ver que tem uma quantidade, a gente viu estabilidade na quantidade de filiados já da base, antigos, né? Mas em julho, a gente viu que teve 1.291 novos entrantes, novos filiados que vieram justamente de uma nova turma da USP-Exalc. Quando a gente vem aqui para o dezembro, a gente teve uma queda substancial de filiados já da base, filiados antigos, e a gente teve uma entrada também substancial de novos filiados. E o que aconteceu aqui nesse mês em específico? Nesse mês a gente teve o encerramento do contrato do pessoal da turma que entrou em novembro de 22, ou de 21, perdão, e a gente teve uma nova turma entrante. Então, em dezembro saiu uma turma, entrou uma nova. O que isso fala para a gente? 2 pontos. Primeiro, que a gente hoje está na base de 3.036 filiados, muito por conta desses 2 booms aqui de novas turmas entrantes da USP-Exalc, de estudantes, e que nós não, com a primeira experiência que a gente teve com essa parceria, a gente não conseguiu reter Perfeito. a grande parte das pessoas que entraram no final de 21. Então, o que isso alerta para a gente? Alerta para a gente que essas pessoas que entraram aqui, eu não sei como está a parceria hoje, se ainda está ativa, mas acontece, vamos para o cenário de que essa parceria ainda não está ativa, eu conversei com a diretoria passada e não soube me informar sobre a situação dessa parceria. Então, vamos supor que, cenário 1, acabou essa parceria. Então, vamos lá. Essa turma que entrou em julho e essa turma que entrou em dezembro vai ter o contrato encerrado no segundo semestre deste ano. Em né? agosto, provavelmente, vai acontecer o efeito. Agosto a gente já pode ver uma queda substancial, mais ainda em dezembro. Se não tiver entrada de nova turma em agosto, como aconteceu em dezembro, a gente já vai ter uma queda substancial em julho, que vai ter uma outra queda em dezembro, né? Então, a gente tem que defender, a gente defende, né, na nossa filiação, a gente defende, na nossa diretoria, a gente está defendendo 2 pontos muito importantes, que é não só a captação. Então, essa parceria, a gente viu que ela é eficaz para a gente conseguir trazer gente. Ok. Mas ela não, as ações que foram feitas até então não estão mostrando resultado reverberando. A retenção. Não está retendo. A gente está conseguindo trazer gente, mas não conseguiu reter até então, né? Mas o bom é que ainda dá tempo da gente trabalhar com essas turmas de julho e principalmente de dezembro. E uma turma, né? É um grupo de personas para ser investigado, né? Isso. Quem reteve, quem não reteve, né? Se teve algum que renovou. Então, essa análise dos dados ela é importante para nos dar esses sinais e nos ajudar a identificar essas pessoas para poder entender a questão de comportamento. E, de novo, a gente fala sempre o seguinte, o nosso core dentro do PMI são os associados, é reter e trazer novos associados. Então, esse é o foco. Se os nossos serviços não estão entregando valor, é hora de se repensar. Porque senão, não é, como você falou, não é só a entrada, é a manutenção e a retenção. Isso. Outro ponto que uma forma, assim como a gente ainda não está com uma base sólida de dados, a gente precisa de mais informações, que a gente pode falar sobre isso também, número, o que a gente precisa levantar mais para a gente ter mais informações, não só para as análises, mas também para delineamento de personas e até para dar apoio à pesquisa do censo, né? O que a gente tem que levantar no censo. Mas uma informação que a gente conseguiu extrair é justamente, não necessariamente ter uma correlação direta, mas que, por exemplo, a gente viu aqui esse boom de estudantes, a gente viu que a gente teve um outro boom, mas uma perda significativa também aqui, e uma coisa que
uma outra análise que poderia estar ajudando a gente a chegar nessa conclusão é justamente que o quê? A gente viu que de junho para julho teve um boom de estudantes, mas não teve esse boom em quantidade de filiados com renovação automática, por exemplo. Né? Isso é feito de forma manual pelo filiado e tudo mais. Então, é justamente essa questão, a gente trabalhar nos 2 pontos. Retenção, não só trazer, como também reter essas pessoas. E a gente tem uma gama de linhas de pensamento, né? A gente tem um estudante que tem um job to be done, tem um pensamento X, um objetivo de carreira X, um momento de vida X, e a gente tem o filiado que é o individual, que ele vem com outras expectativas, quer outras experiências, e a gente tem um aposentado, por exemplo, que é uma terceira via que a gente tem de filiação. Então, quanto mais dados a gente tiver, mais a gente vai conseguir separar esses grupos e entender, né, clusterizar eles e entender como eles se comportam. Vamos falar um pouquinho então desses tipos de elementos de dados e as suas nuances que podem ajudar sobre estruturação de personas, trazer, né? uma análise mais acurada dessas personas, desses momentos de vida. Fala um pouquinho pra gente. Tipo de filiado, né, ação de entrada. Isso, tá valendo? Tá valendo, já tá gravando, já não tem a gente pode ter. Caramba, é tipo de filiado. Então, a pessoa que está entrando, ela é um estudante? Ela é um individual? Ela é um aposentado? Primeira coisa, a gente conseguir essas informações para a gente conseguir clusterizar, né? Outras coisas que são incrementais, mas também muito importantes para a gente, é a ação de entrada. Então, por que você entrou aqui? Você recebeu indicação? Você veio descobrir um evento que é do seu agrado? Você quer, né, tá focando nesse tema na carreira e você se inscreveu, gostou e se inscreveu e se filiou? Você veio por vontade própria? Enfim, existem vários, justamente, a gente estímulo da entrada. Fala no muro. Oi? A ação da entrada, né? O estímulo da entrada. Isso, justamente. Porque sabendo isso aqui, a gente consegue dar suporte para, por exemplo, se a pessoa entrou por causa de eventos, é porque, por exemplo, a parte de curso, de educação, de eventos, está fazendo alguma coisa, né? Está elaborando temas e tudo mais voltado para aquilo que as pessoas querem, né? Então, como eu disse, a gente está batendo nessa tecla, né, Nomura? Que é um trabalho de todas as áreas, manter e atrair mais pessoas. Em todas as áreas podem gerar esses estímulos de ação de entrada. Um deles é a certificação, que seria mais natural, mas, de novo, se existem diretorias, elas devem trabalhar para estimular ações de entrada, que vão para além da certificação, né? E aí, de novo, ações que vão promover a entrada e a retenção, né? Isso. Que mais aí? Quantidade de PDUs, você colocou também? Isso, como bem você pontuou, também tem as certificações, né? CPMP, CAPM, e isso vai ser importante não só para a gente mapear, mas juntando, por exemplo, se a gente conseguir quantidade de PDUs, trazendo essas informações, a gente consegue fazer um cruzamento. Então a gente sabe que a gente consegue buscar a gente consegue contatos ou então buscar no site, descobrir a quantidade de PDUs de cada certificação para manutenção, por exemplo, e se a gente tem em tempo real a quantidade de PDUs que o filiado tem, a gente consegue ver tipo, quem está mais perto, quem está mais longe de bater esse PDU, porque quando a gente vê no final, a gente vê, poxa, perdemos tantos, mas 60% que saiu estava não bater os PDUs. Então, talvez a gente vê porque perdeu a certificação, não faz mais sentido estar aqui com a gente. Então, quanto mais informações... Um dado interessante aqui, que vai muito ao encontro da minha necessidade, que tem a ver com a questão de PDUs, por exemplo. Se eu soubesse a quantidade de PDUs que ele tem, quais cursos ele já fez e quais cursos estão disponíveis no repositório do PMI e que ele pode fazer, olha o que match que eu posso ajudar ele a descobrir. Né? Os cursos que ele pode fazer para poder alcançar. Então, eu oferecer para ele esse portfólio de cursos. E tem cursos que são gratuitos e tem cursos que são pagos. Mas se eu puder cruzar o que ele já fez, o que ainda está e o que está entrando de novo e está à disposição, já seria um ótimo tipo BI de dados que a gente poderia trazer de forma personalizada e com um clique ele poder ir fazendo a conquista de PDUs, por exemplo.
Então, são informações que eu tenho na base e que eu poderia trabalhar de novo, entregando valor, ajudando o PMI a partir de uma necessidade. Conquistar PDUs dentro dos processos que a gente tem de aperfeiçoamento é uma necessidade que a gente conhece. E isso a gente poderia atuar através de dados, Klaus. Exatamente, isso aí, o céu é o limite, né, Nomura? A gente tem aí técnicas e modelagens de machine learning para a gente conseguir, né, a partir da clusterização, a gente consegue fazer tratamentos automáticos até, em algum momento, para cada tipo de filiado, né? Então, o céu é o limite. Né? Mas precisa começar de algum lugar, né? Tem mais alguma parte de algum elemento de dados ou a gente já poderia caminhar para os próximos passos? Eu acho que é interessante, né, a gente falar, você bem pontuou, você falou, né, sobre quais cursos que já fez, mas também é interessante saber qual a profissão e a ocupação desse filiado para saber o alinhamento dele com o que ele está desenvolvendo aqui dentro. Porque às vezes a gente consegue descobrir que ele quer fazer um salto de carreira ou ele quer fazer uma migração de carreira, né? Então a gente consegue ter mais insumo. Outra coisa é a idade ou data de nascimento, para a gente saber o momento de vida dessa pessoa. E uma que é interessante, que é o estado de origem, ou estado de residência. Perfeito. Por que a gente pode chegar num ponto de que a gente tem tantos por cento da nossa base de filiados de um outro estado. Sim. Pois o estado este que também tem um capítulo. Então, para a gente começar a entender por que essa pessoa não está no capítulo do estado dela, mas está no nosso. E da mesma forma... E colaborar, né? Fora. E colaborar no sentido, deixa eu ver o que o outro capítulo está fazendo, que está conseguindo retenção. E, gente, é uma questão de troca de experiências, não é concorrência, mas é para aperfeiçoar a questão da nossos serviços, né? De novo. A ideia aqui desse trabalho não é criar bolhas, a bolha do PMI-DF, não. Na verdade, é estourar essas bolhas e a gente buscar oferecer as melhores práticas e conhecer esse momento de vida da pessoa, porque isso pode ajudar muito a gente entender a necessidade e criar produtos e serviços que entregam valor. Foco no cliente. Da mesma forma como a gente também está... Um dos intuitos é justamente a gente conseguir ajuda ou então contato com a IN, com o PMI Global e com outros capítulos. Da mesma forma, a gente também está com esse vídeo se mostrando disposto a contribuir, né? A ideia é justamente deixar isso aqui, democratizar tudo que a gente está querendo aprender. De novo, formar essas parcerias, buscar... devem ter outras iniciativas que estão trabalhando com dados para tentar entender a experiência. Vamos se juntar, vamos entender. Então, esse vídeo ele tem essa intenção de trazer esse trabalho que a gente está fazendo, mas enfim, passou mais força. E os próximos passos aí, Klaus, o que você tem pensado aí dentro do projeto? Eu acho, então, Nomura, que os próximos passos são, a gente pode falar sobre... Então, com quem que a gente pode conversar, com quem que a gente pode falar, para a gente entender melhor a estrutura de dados, pipelines de dados, a gerência de dados dentro do PMI como um todo, né? Então, como a gente pode ter, não necessariamente a gente já pedir um acesso, mas entender por que, como a gente pode ter esse acesso e por que sim, por que não, e o que pode fazer para contornar. E um outro passo interessante é justamente o que a gente veio comentando aqui em alguns pontos, que é justamente fazer um benchmark, né? A gente entrar em contato com outros capítulos, não necessariamente do Brasil, a gente tem países da América Latina que temos capítulos que a gente pode usar como benchmark, não sei qual é a proximidade de todos os capítulos, mas que a gente, se não for tão próximo, a gente está aqui para fazer isso, né? Vai aproximar. Para a gente justamente ver se existem outras experiências, já teve algum estudo nesse sentido, como eles trabalham com dados, para que a gente possa trazer informações importantes para a gente, né, aprendizado, e da mesma forma compartilhar com eles as experiências que a gente está tendo aqui. Acho que isso é muito enriquecedor, pode ser muito útil para a gente e para o PMI, né? É um aprendizado de todos para todos, né? Todos os capítulos têm uma diretoria, tem as diretorias, com certeza tem as mesmas metas,
E por que não trocar experiências, né? E por que não ajudar uns a analisar os dados e a gente trazer um pouco mais a cultura de ciência de dados, experiência do cliente, jornada do cliente, para que a gente possa repensar os nossos produtos e serviços. Acho que essa é a mensagem para a gente deixar. Klaus, então eu queria te agradecer, obrigado aí pelo espaço da troca. Eu que agradeço. Que esse vídeo possa vir em graça e reverberar para o nosso capítulo, para dar uma posição do que nós já temos feito, né, com coordenação do Percy e sua, e reverberar também para a IN e quem sabe para o PMI Global, para que a gente possa ter essas orientações, essas trocas para esse trabalho de mapeamento de personas e do censo, né, Klaus? Palavras finais, como foi a experiência para você da gente fazer esse vídeo? Não, foi muito boa, né? Inclusive foi muito mais leve do que eu estava imaginando. Então acho que a gente conseguiu abordar todos os temas que a gente estava proposto a apresentar e levantar os pontos mais importantes, né? Que é justamente a ideia do vídeo. E, né, espero que a Engraça, o Percy, o pessoal, né, todo mundo que tem acesso a esse vídeo, né, goste também e compartilhe a mesma necessidade, a mesma inquietação que a gente está tendo aqui. Beleza, nós vamos colocar esse vídeo no YouTube, vou passar o contato do Klaus, o meu contato também, e a gente fica aguardando aí, pessoal. E em breve a gente compartilha de novo, faz outro vídeo para falar em que estágio que a gente está no projeto, beleza, Klaus? É isso aí, beleza. Valeu, pessoal, obrigado aí pela audiência. Muito obrigado. Tchau.